As facilidades para abertura e manutenção de uma empresa como o MEI não eliminam os riscos de perder alguns benefícios, como o previdenciário. Nesse caso, o planejamento e a assessoria de um profissional podem ser decisivos para evitar problemas com o INSS. E aí, sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Fabiane Stockmann-Prochnau, especializada em Direito Previdenciário, fala com a gente lá do Paraná. Doutora Fabiana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem? Tudo ótimo. Ótimo, obrigado por aceitar o nosso convite para falar de um tema tão importante. Doutora, quais são as obrigações previdenciárias que o MEI tem que cumprir aí em relação ao INSS? Primeiramente, Sebastião, ele deve pagar a DAS, que é uma guia única. E esse pagamento deve ser em dia sempre, para que seja contado como carência no INSS. 20 de cada mês, não é? A data do DAS do MEI, né? E aí como ele pode se assegurar de que está sendo feito o recolhimento mensal certinho? Esse recolhimento deve ser feito através do portal do empreendedor. Ele vai entrar no site com o CNPJ dele e vai gerar essa guia única. Essa guia única, ela abrange 5% do salário mínimo, que é a título de contribuição previdenciária, tem o ISS mais o ICMS. Isso dá em torno de R$ 67,00 por mês. E esse pagamento deve ser feito até o dia 20 de cada mês. Quais as implicações se não cumprir com essa data e com esse valor? O problema, se o MEI não contribuir em dia, ele não está vinculado ao INSS. E alguns dos benefícios exigem que tenha uma carência mínima. Essa carência é o que vai dar direito para ele aos benefícios, por exemplo, aposentadoria por invalidez, auxílio doença. Então, ele deve estar com as contribuições em dias para dar entrada num pedido de benefício. Doutor, agora é diferente a contribuição para quem é de serviço, para quem trabalha com produto, né? Mas qual é a observação também que o MEI tem que ter na hora de mudar essa atribuição dele dentro da empresa? Tem algumas observações que tem que atentar também, não é? Sim, o MEI ele deve ter um faturamento anual até R$ 81.000. Caso ele venha a ter um faturamento maior, ele deve migrar para micro ou pequena empresa. E o MEI também tem exigência de até um funcionário, né? Caso ele tenha necessidade de ter mais funcionários, ele vai ter que migrar para micro ou pequena empresa. Muito bem, essa transição deve ser feita por um profissional também, porque aí requer, né, mais conhecimento, porque o portal e a inclusão do MEI e manutenção é de forma facilitada, né? Mas ainda assim é possível cometer alguns erros, né, doutora? No que você alertaria de erros que talvez sejam mais comuns aí? Exatamente. Então, o MEI ele não tem necessidade de contratar um contador. A minha orientação é, caso ele venha a ter alguma mudança no regime tributário, ele automaticamente deve contratar um contador. Eu acho que estar assessorado no contador é sempre fundamental, ainda sendo MEI, né? Porque é possível cometer alguns erros ainda sendo MEI. Então, assim, se caso ele não venha a contribuir com o INSS, que ele não venha também pagar essa guia, a DAS, ele vai ter implicâncias perante o INSS, que ele não vai estar assegurado. Além disso, ele pode ter implicância de estar inscrito em dívida ativa e ser cobrado judicialmente pela Receita Federal. Então, assim, não recomendo ele deixar de pagar ou atrasar os recolhimentos da DAS. Pois é, eu sei que você tem uma defesa bastante importante também e usa uma terminologia bastante interessante, que é o planejamento previdenciário estratégico. Me diga o que é, doutora, e como pode ser executado? O planejamento previdenciário identifica em muitos casos como trabalhadores que estavam no regime de CLT e recolheram, por exemplo, numa média de 2, 3 salários mínimos, e eles venham migrar para o MEI, esses salários de contribuição devem ser trazidos para o cálculo. Como o MEI ele recolhe numa alíquota reduzida em 5% sobre o salário mínimo, se ele se aposentar como MEI, vai ser somente um salário mínimo. Então, é interessante fazer um planejamento previdenciário, principalmente esses que estavam em regime de CLT e tinham recolhimentos acima de um salário mínimo,
e nós queremos que ele se aposente numa média maior possível. Mas para isso, Sebastião, ele vai ter que recolher a diferença dos 5% para os 20%, que é o contribuinte, a contribuição obrigatória para o contribuinte individual, ou mesmo quem está no regime de CLT, recolher na alíquota normal. Como ele recolhe uma alíquota reduzida, ele só tem direito à aposentadoria por idade. Então, tem muitos casos que ele tem direito a se aposentar por tempo de contribuição, ou seja, antecipar a aposentadoria dele, e ele não sabe. Além disso, ele não sabe que ele pode ter direito à aposentadoria especial. Tem muitos MEIs que não sabem que pode se aposentar de forma reduzida, né, com tempo reduzido, mas para isso ele tem que cumprir os requisitos legais. Qual seja, vai ter que ter um PPP, LTCAT, tudo isso a gente faz no planejamento previdenciário e estratégico. Contribuição à parte, né, do que já é feito como MEI todo mês, né? E aí sempre buscar orientação, como a gente falou, de uma das medidas, das estratégias, é buscar sempre a orientação de um profissional, como está aqui com a gente a doutora Fabiane. Doutora Fabiane Stockmann-Prochnau, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jornal do Empreendedor. Obrigada, Sebastião. Muito Ótimo bem. dia.